Bem, pessoal, então agora nós vamos falar sobre o teste, ou melhor, sobre a questão número 5, né? A questão número 5, vocês podem ter mais informações sobre ela nesse link aqui. E essa questão número 5 trata da remoção de fucsina ácida. A fucsina ácida é um corante, né? E esses corantes usados na indústria têxtil, por exemplo, eles acabam provocando, né, causando algum tipo de coloração indesejável se forem descartados de maneira incorreta, né? Coloração indesejável nos corpos aquáticos, em rios, por exemplo, né? Bem, então a ideia aqui foi usar a reação de Fenton para remover esse corante. Essa remoção é uma remoção química, né? Então, na verdade, é, foi feita uma reação química onde a gente transforma a molécula da fucsina ácida em moléculas mais simples e, obviamente, incolores, né? Com menos grupos cromóforos. Em alguns trabalhos, isso é chamado de mineralização, ou seja, você vai transformar uma molécula complexa em moléculas mais simples do ponto de vista químico. Mais simples, aí vai ter menos cor e também, obviamente, menos perigo, né, para os corpos aquáticos, para o ambiente aquático também, de um rio, por exemplo. As variáveis que os autores testaram foram quatro. O pH entre 2 a 4. Aí, olha só, os níveis foram codificados entre -2 a +2. Os autores fizeram aqui um CCD, um Central Composite Design, né, um planejamento fatorial composto central, que eu vou mostrar no Excel daqui a pouquinho para vocês como é que funciona esse planejamento. A variável 2 foi a voltagem, 10 e 30 volts. 3, o tempo, em minutos, 2 e 22 minutos. A variável 4, a concentração de peróxido. Na reação Fenton, a gente precisa do peróxido para poder gerar o radical hidroxila, que vai fazer o trabalho lá de quebrar as moléculas, né? E os autores testaram aqui as concentrações entre 10 e 100 micromol por litro. Então vejam que a fucsina ácida foi colocada em algum recipiente, foi ajustado o pH, foi colocado um eletrodo, ajustado uma diferença de potencial, foi deixado por um tempo em contato com o peróxido de hidrogênio. E os autores monitoraram a porcentagem de remoção da fucsina ácida, né? Quanto mais alta, melhor. Bem, então na reação de Fenton, a gente tem essa característica aqui, ó, o ferro 2, né? Esse ferro 2 veio de dois eletrodos de ferro que foram colocados na solução. O ferro 2, na presença de peróxido, gera ferro 3 e o radical hidroxila, que faz o trabalho lá da reação Fenton, né? Em alguns trabalhos, o pessoal usa a reação fotofenton, que tem, além do ferro com peróxido, tem também uma radiação, né? Geralmente radiação ultravioleta, para poder fazer o trabalho de quebra das ligações. Os autores combinaram a reação Fenton com a eletroquímica e usaram dois eletrodos de ferro na solução teste. Como é que eles monitoraram essa reação? Eles monitoraram usando um aplicativo no celular. Olha aqui o celular aqui no fundo, olha. Colocaram a solução na cubeta, dentro de uma caixa, isso aqui parece que é um isopor, né? Aqui, uma caixa de papelão. Colocaram o celular lá no fundo e tiraram fotos, né? Provavelmente deve ter uma abertura lá no fundo, onde os autores focalizaram e tiraram uma foto, né? E monitoraram as três cores primárias, o R, o G e o B, né? O vermelho, o azul, o vermelho, o verde e o azul, tá? Bem, vamos lá, então, para o... Deixa eu salvar isso aqui. Vamos para o... Questão 5, o Excel. Tá aqui o Excel, já acabei de abrir para vocês, tá? A questão 5 do Excel. Então, nós temos aqui as variáveis na escala codificada, aqui a gente vai fazer na escala real, e a resposta que foi monitorada, que é a remoção da fucsina ácida. Vejam que aqui eu tenho a ordem dos experimentos, foram 29 experimentos, desculpa, a ordem não, a identificação dos experimentos, aqui a ordem, né? Foram 29 experimentos feitos em ordem aleatória. Os primeiros 16 experimentos, vou pintar aqui de verde, é um 2 a quarta, olha só, tem 4 variáveis,
Nível menos 1, mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, né? Então são as 16 combinações possíveis quando tem 2 níveis e 4 variáveis. Os experimentos de 17 a 22 são 6 experimentos, são os experimentos no ponto central, né? É a média do menos 1 e mais 1, ó, ponto central. São réplicas para a gente monitorar o erro puro. E os últimos experimentos aqui são os pontos axiais, né? Num 2 a quarta, no CCD, os pontos axiais é menos 2 e mais 2. Ó. Menos 2 e mais 2, menos 2 e mais 2, menos 2 e mais 2. Quando eu tenho menos 2 e mais 2 para a variável 1, as demais variáveis estão no ponto central. Se eu ploto variável 1 contra 2, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa configuração, né? Variável 1 contra variável 2. Né? Posso plotar isso para todas elas, né? V1 versus V2, tá? Todas elas vão ter essa aparência aqui, ó, um 2 a 2, ponto central, e esses pontos que estão aqui mais fora são os pontos axiais, né? São os pontos axiais. Vou deixar esse gráfico aqui. E aqui estão os valores, né? A legenda, vou colocar assim, ó, legenda. Deixa eu inserir uma linha aqui. Deixa eu tirar essa cor. Ó, legenda. Aqui então eu tenho os valores na escala real. O menos 1 mais 1. Eu só preciso disso porque eu vou preencher esse resto aqui, ó, tá? O ponto central é a média, né? É a média do mais 1 e do menos 1. Pronto. Esse é o ponto central. E o delta sobre 2 é igual ao maior valor menos o menor valor dividido por 2. Prontinho. Tá? Bem, agora eu vou descodificar. Então aqui estão os valores na escala codificada. Eu vou fazer aqui na escala real. Então na escala real eu vou ter o seguinte, ó, o valor da escala real vai ser igual a o valor codificado, deixa eu colocar um parênteses, o valor codificado vezes o delta sobre 2, eu vou fixar essa linha, ó, estou fixando a linha 39, mais o ponto central. Fixei a linha 36. Então aqui está o valor na escala real. Então veja que o menos 1 para a variável número 1, que é o pH, é 2,5, né? Se eu clicar e arrastar até o final, tá aí, ó, 2,5, 3,5, 2,5, 3,5. 15, 15, 25, 25, né? É o menos 1 e mais 1. Depois 7, 17, 32,5, 77,5, menos 1 e mais 1 para o peróxido. E aqui estão os dados na escala real. Então, se eu pegar isso aqui, ó, deixa eu colocar para cá, deixa eu mudar para cá e mudar para cá, deixa eu estou. Então eu tenho aqui a variável número 1 e 2 na escala codificada e as variáveis 1 e 2 na escala real, né? A variável 1 vai de 2 até 4, que é o pH, e a variável 2 vai de 10 até 30, que é a voltagem. Pronto. E a voltagem. Então, antes de eu continuar, eu preciso trabalhar um pouquinho nesse ponto central, né? O ponto central são esses experimentos aqui, né? Deixa eu grifar eles em amarelo, né? Deixa eu usar a mesma codificação. Esses experimentos servem para a gente calcular a soma quadrática do erro puro, né? É o erro lá do laboratório, né? O erro intrínseco das medidas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a média, né? A média desses 6 valores aqui, né? Pronto. E depois eu vou calcular a diferença ao quadrado. Que diferença é essa?
vai ser a diferença de cada valor menos a média. E vou elevar ao quadrado. Pronto. Aí eu posso somar. Soma quadrática do erro puro. Vou somar isso aqui. Somei. N, grau de liberdade. O N é 6. O grau de liberdade é 5. Prontinho. Então já matei essa etapa, né? Aí agora eu preciso calcular, preparar, na verdade, a matriz X e o vetor Y. Vou copiar isso aqui, vou passar aqui para o lado, ó, e vou deixar aqui. Prontinho. Então aqui estão os coeficientes, o B1, o B2, o B3 e o B4. Então veja que aqui a gente vai começar a calcular modelos, né? Até a questão número 4, a gente estava se importando apenas com efeitos, né? A gente não tinha lá um rigor estatístico muito grande, né? Agora a gente vai começar a calcular modelos, aí a gente precisa se importar com outros parâmetros. R quadrado ajustado, p-valores, tabela nova, teste de significância, coeficientes dos modelos, intervalos de confiança, né? Então aqui eu vou calcular o B0, que é uma coluna com números uns, né? Números uns. E depois eu vou calcular os coeficientes quadráticos, né? B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado e B4 ao quadrado. Então vou calcular isso aqui, ó. B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, B4 ao quadrado. Depois eu vou calcular termos de interação 2 a 2. B1,2, B1,3, B1,4, B2,3, B2,4, B3,4. Então, ó, B1,2, B1,3, B1,4, B2,3, B2,4, B3,4. Né? Isso aqui vai me dar 15 coeficientes, né? 15 coeficientes. É isso que eu preciso calcular. Então, eu vou só colocar uma numeração aqui para poder identificar quem é quem, né? Os 15 coeficientes. Prontinho. Pessoal, só vou fazer uma troca aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar isso e passar para cá. Vou pegar isso aqui, ó. Só para ficar um pouquinho mais didático. Tá? Pronto. Melhor assim, tá? Bem, vamos seguindo. B1 ao quadrado vai ser a variável 1 ao quadrado. B2 ao quadrado, variável 2 ao quadrado, assim por diante, né? B1,2 vai ser a variável 1 vezes a 2. B1,3 vai ser a variável 1 vezes a 3. B1,4 vai ser a variável 1 vezes a 4. B2,3 vai ser a variável 2 vezes a 3. Opa, aqui eu coloquei duas coisas iguais. Espera um pouquinho. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. B2,4. 2,4 vai ser a variável 2 vezes a 4. E 3,4 vai ser igual a variável 3 vezes a 4. Prontinho. Vou só diminuir aqui o zoom, só para a gente poder ver o panorama geral da coisa, né? Olha só, a matriz X em amarelo e o vetor Y, vou colocar em verde, tá bom? A matriz X é uma matriz que é 29 linhas por 15 colunas. E o vetor Y é um vetor com 29 linhas e uma coluna. Salvar. Vou copiar
Vou copiar. Bloco de notas. Colar. Colei. Vou substituir a vírgula por ponto. E vou salvar. Um teste. Vocês estão vendo que eu estou sempre subscrevendo, né, o nome teste, porque o que importa é o salvamento que eu vou fazer depois no próprio Octave. Deixa eu mudar para cá, mudei. Ó, load teste.txt. O x é igual ao teste. Todas as linhas, colunas de 1 até 15, né, que são os 15 coeficientes. E o y é igual ao teste. Todas as linhas, coluna 16. Vou dar um clear no teste. Vou salvar. Save, questão 5. Pronto. PKG, load statistics. PKG load statistics. Já carreguei o pacote estatística. Agora eu vou usar o Regression Tool, né? O Regression Tool tem novas funcionalidades. Agora, né? Tem o erro padrão, tem o p-valor. Assistem lá o playlist 32, vocês vão entender de onde estou tirando isso, né? Aqui é um caderno de questões, então a coisa já está um pouquinho mais elaborada, né? Mas eu vou explicar algumas coisas de novo, né? Deixa eu copiar aqui a linha de comando do Regression Tool. Copiei. Vou dar um CLC. Vou colar. Eu já tenho x. Eu já tenho vetor y. O erro puro é igual a 31,55, né? 31,55, eu não preciso de mais casas decimais do que isso, porque a resposta só tem uma casa depois da vírgula aqui, né? A resposta tem 3 significativos, né? Eu estou colocando o erro com 4 significativos só para eu ter uma certeza absoluta dos valores, né? 31,55 com 5 graus de liberdade. 31,55 com... Opa, digitei errado. 31,55 com 5 graus de liberdade. Bem, olha só. Figura 6. Aqui eu tenho o r quadrado, que é o coeficiente de determinação, por volta aqui de 0,96. É um r quadrado interessante. Vejam que aqui você não pode fazer uma correlação com curva de calibração. Curva de calibração você tem o r quadrado de 0,99. Aqui é um modelo, né? O r quadrado máximo quase igual a 1. O r quadrado ajustado por volta de 0,91. Tá bem interessante esse modelo, está muito bem ajustado. Aqui são os p-valores, olha só. Nós temos que o primeiro p-valor aqui, deixa eu só colocar isso para cá, depois para cá. Depois isso aqui. Vamos lá. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. O primeiro p-valor, eu vou relacionar a regressão com o resíduo, né? Então, se eu pegar a média quadrática da regressão e dividir pela média quadrática do resíduo, eu tenho um valor de f. Esse f por volta aqui de 23. O f tabelado por volta de 2,5. Se eu divido o calculado pelo tabelado, eu tenho uma razão quase de 10. Isso me dá um p-valor menor do que 0,05, ou seja, a regressão e o resíduo são estatisticamente diferentes. Isso é muito bom para o modelo, né? A regressão não se confunde com o resíduo. Vejam que aqui eu tenho uma linha indicando 0,05 e o p-valor é muito menor do que isso. De quanto que é esse p-valor? Está aqui, ó, é de
1,1 vezes 10 a menos 7. Ele é muito baixo, olha, muito menor do que 0,05, né? Agora, se eu verifico a média quadrática da falta de ajuste e a média quadrática do erro puro, eu tenho que o F calculado é por volta de 5. O F tabelado um pouquinho mais baixo. Se eu divido um pelo outro, vai dar um número maior do que 1. Isso me dá um p-valor menor do que 0,05, né? Ou seja, o modelo tem um pouco de falta de ajuste. Né? O que eu estou verificando aqui é que a média quadrática da falta de ajuste e o erro puro, que é aquele erro lá do laboratório, eles são estatisticamente diferentes. Isso não é muito bom para o modelo, né? Isso não é muito bom para o modelo. Isso está indicando que há uma certa tendência no modelo, né? Os dados experimentais não estão se ajustando aos valores previstos pelo modelo. Então o modelo tem uma falta de ajuste. Isso não é legal. Bem, leve, mas tem. É uma falta de ajuste muito leve. Aí, Danilo, por que você sabe que é leve? Porque, olha, aqui está um pouquinho acima de 1 e eu queria que esse p-valor da falta de ajuste do erro puro fosse superior a 0,05. Está quase chegando em 0,05, né? Está dando 0,04, né? Se eu olho aqui, ó, esse gráfico, figura 4, aqui tem o menor valor de remoção de fucsina ácida, por volta de 40. Aqui está o maior, por volta de 92. Aqui está o erro padrão. O erro padrão é por volta de 5, ou seja, o erro padrão é menor do que os valores de respostas monitoradas. Isso indica que é um modelo muito bom, né? O erro padrão tem a mesma unidade do Y que eu estou monitorando. Então, se o Y é a porcentagem de remoção, veja que o erro padrão é por volta de 5% de remoção, né? O que é mais baixo do que o menor Y e o que o maior Y. Vou fechar isso. Então, o modelo ele tem falta de ajuste. Pouquinho, mas tem. Então, já que tem falta de ajuste, eu vou usar a média quadrática da falta de ajuste. 32,8. 32,8 e o seu t-valor, valor de t, 2,26. Isso para eu calcular o erro ou melhor, o intervalo de confiança dos coeficientes. Então vejam que eu tenho agora 3 gráficos. Vamos começar pelo gráfico 8 aqui, ó. Aqui eu tenho o resíduo versus a frequência. Veja que os resíduos eles seguem uma distribuição normal, né? Eu tenho resíduos mais perto do zero aqui, ó. Eu tenho resíduos negativos, resíduos positivos, orbitando zero, né? Não tem nenhum indício de heterocidasticidade, né? Vou fechar isso aqui. Experimental versus previsto. Então vejam que eu tenho basicamente todos os pontos bem perto dessa linha vermelha, o que é muito bom para o modelo, né? O valor experimental, por exemplo, ó, aqui ó, o experimental é 71 e o previsto está dando 66, né? 67, né? Se eu coloco aqui, ó, o experimental 78 e o previsto 74, isso é muito bom para o modelo. Vou fechar isso aqui. E agora os coeficientes de regressão. E veja que o B0 é muito significativo, o B1, o B2, o B3, o B4 são significativos. Aqui tem os B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, B4 ao quadrado. Vou dar um zoom para eu ver se o B4 ao quadrado é significativo. Ó, ele é significativo. Apenas as interações que não foram, né? As 6 últimas aqui, ó, que são as interações, não são significativas. Então, o ideal é eu recalcular o modelo sem essas interações. Eu deveria verificar se tem réplicas, né, após fazer isso, mas não vai ter réplicas, porque eu não estou tirando nenhuma variável do cálculo. Tá? Eu estou mantendo os coeficientes lineares, estou mantendo os quadráticos, só estou tirando as interações. Nenhuma variável inteira saiu, né, do cálculo. Então, vou calcular de novo sem os últimos 6 coeficientes. Então, vamos lá. Olha só,
eu vou usar todos os coeficientes, melhor, todos os experimentos, e os coeficientes de 1 até o 9, né? Eu vou tirar, não vou trabalhar com os últimos. Por isso que eu numerei aqui, né, turminha? Vocês estão percebendo por que eu numerei? Ó? Eu vou até o 9, ó, que é o B44, né? Que é o coeficiente quadrático da variável 4. Vou dar um Enter. Bem, o R quadrado, já expliquei, deve ter melhorado um pouco. Eu posso comparar aqui, né? O R quadrado é... O R quadrado ajustado eu não vou conseguir ver agora. Bem, depois eu mostro para vocês. Dessa vez o modelo não tem falta de ajuste, né? Vejam que ele não tem falta de ajuste. A regressão melhorou bastante, né? Porque eu estou usando menos coeficientes. O erro padrão continua baixo, né? Mais baixo do que os extremos. Isso é muito bom. E olha só, o p-valor, ele deve ter ficado menor ainda. O p-valor anteriormente era da ordem 10 a menos 7. Agora foi para 10 a menos 11. Olha só, 10 a menos 11. E o p-valor da falta de ajuste com erro puro aumentou. Né? Então agora está realmente mostrando que o modelo está muito bom. O modelo ele é bem significativo. Não existe ou melhor, não existe nenhum indício de que a falta de ajuste e erro puro são estatisticamente diferentes. Eles são estatisticamente iguais. Né? Ou seja, eu aceito H0 quando eu comparo falta de ajuste e erro puro. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui, já comentei. O modelo melhorou bastante. Né? O F calculado, o volta de 45, o F tabelado volta de 2,5, e a razão de um pelo outro foi quase igual a 20. Né? Isso me dá um p-valor da ordem 10 a menos 11. Já que não tem falta de ajuste, eu vou usar a média quadrática do resíduo, 21,41. E o seu respectivo valor de t, 2,086. 2,086. Dessa vez os 9 coeficientes foram significativos, né? Eu posso até dar um zoom aqui para poder ver, ó. Foi significativo. Olha só os resíduos. Estão bem. Seguindo a distribuição normal, né? Experimental versus previsto. Está muito bom. Vou salvar. Save questão 5. Vou dar um clear naquele ANS, né? Vou salvar de novo. Pronto, então vejam aqui agora, eu tenho um modelo, né? Tá aqui o modelo. Eu vou copiar esse modelo. Vou passar lá para o Excel. Vou substituir ponto por vírgula. E eu acho que eu vou parar esse vídeo, porque eu não gosto de vídeos muito longos, viu, pessoal? Alguém pode estar falando aí, poxa, por que esse cara não dá uma pausa? Não gosto de vídeos longos, tá bom? Então aqui eu vou escrever coeficientes. Então aqui estão os coeficientes calculados. Só vou preparar isso aqui para todo mundo. Os 9 coeficientes. Aqui está o coeficiente em si. Aqui está o coeficiente menos o intervalo de confiança. O coeficiente mais o intervalo de confiança. E o intervalo de confiança. Então vejam que o B0 é 88,2 mais ou menos 3,94. 3,86 mais ou menos 97. Né? Então são significativos. Eu vou deixar isso aqui assim. Ó. Vou deixar assim. Bem, vou parar o vídeo. Daqui a pouco continue aí. Curta o canal, se inscrevam, divulguem. É um conteúdo totalmente livre, aberto. Vocês podem usar, modificar, comparar.
tá? Treinar. Um abraço para todo mundo.